dia, boa tarde a todos, a depender aí de quando vocês vão estar vendo esse vídeo no YouTube. Meu nome é Ricardo, estou aqui para apresentar, a gente tem a honra de ter conosco aqui a presença de Paola de Almeida Zanotelli, que reservou um tempo aqui para conversar conosco do Departamento de Estudos Econômicos a respeito da sua dissertação. O nome da dissertação é Uma Análise da Concentração de Mercados de Plano de Saúde Suplementar em Fortaleza. A Paola, ela fez o mestrado pela UFC, da Universidade Federal do Ceará, e trabalha em inteligência de dados na FEComércio, né? Daí, só falando aqui que esse tipo de evento que a gente tem não representa de maneira alguma aqui uma posição institucional. A gente não está aqui antecipando, claro que a gente pode fazer comentários, né, mas esses comentários eles não representam a posição do CAD em uma questão concreta, em um ato de consideração, mas é uma aproximação que a gente tem da academia para conversar com experts no setor. E com certeza eu acho que a gente tem muito a aprender com a Paola a respeito desse debate aqui de planos de saúde. De novo, aí, Paola, muito obrigado e já te deixo a palavra aí para você fazer a sua apresentação. Ok, olá a todos, bom dia, né, boa tarde, boa noite. Gostaria de agradecer inicialmente ao CAD, o Dr. Ricardo, pelo convite de poder apresentar o estudo que eu fiz. Realmente esse mercado de planos de saúde é cheio de nuances e tem algumas coisas além do CAD, a ANS, alguns instrumentos que tentam diminuir alguma coisa que possa vir a prejudicar o consumidor. E é isso, acho que eu vou começar a minha apresentação agora e a gente vai conversando mais sobre o assunto. Só um minutinho, eu vou compartilhar a tela. Tá aparecendo, não? Ah, achei aqui. Ainda não, agora Pronto. tá. Só para começar, ressaltar aqui o meu orientador, o professor Sérgio Aquino, que foi do conselho, né, acho que do CAD, em 2009, ele foi do CAD, e desde a faculdade que esse assunto aí das concentrações de mercado me atraem, e aí no mestrado a gente resolveu fazer esse trabalho sobre os planos de saúde. Vou começar agora a apresentação do meu trabalho de dissertação. Ele foi feito em 2021, a defesa, então pode ser que tenham alguns dados que não estejam tão atualizados. Meu nome é Paola Zanotelli, eu fiz minha graduação em Ciências Econômicas na UFC, depois fiz uma pós, um MBA em Gestão de Negócios pelo IBMEC e meu mestrado em Economia de Empresas pela UFC. Atualmente eu trabalho no Sistema Comércio, na FEComércio, na área de inteligência de mercado. O tema da minha dissertação é uma análise da concentração do mercado de planos de saúde suplementar em Fortaleza, que a gente busca entender e identificar o comportamento da concentração dessas empresas de plano de saúde na cidade de Fortaleza. Pós-pandemia e durante a pandemia, a gente identificou o quão valioso é a saúde para todos nós. Em 98, o Brasil criou o SUS para dar acesso à saúde a todos os brasileiros. Mas, infelizmente, o SUS não consegue atender a todos. E aí surge essa demanda de aumenta essa demanda de ter saúde privada, e com isso vem essa oferta dos planos de saúde suplementar. Hoje, 28% da população brasileira, no caso em 2021, quando esses dados foram coletados, tinham algum tipo de plano de saúde ou plano odontológico. E se a gente restringir esse número para pessoas com renda acima de 5 salários mínimos, esse percentual sobe para 87%. Então, é um mercado que tem bastante consumidor e que vale a nossa atenção.
Vou apresentar alguns dados rapidinho, que estavam na introdução do trabalho. Em 2021, o Brasil tinha 909 operadores de planos de saúde que tinham beneficiários. Em 2011, esse número era 1.180. E lá em 2021, 30% desse mercado era dominado por apenas 5 empresas no Brasil. Em 2020, o Ceará tinha 230 operadoras, sendo que o mercado era dominado 74% por apenas 2 empresas, o Apvida e a Unimed Ceará. O plano de saúde, o mercado de planos de saúde, ele tem seguido essa tendência do mundo de se fundir, de se expandir, assim como a gente tem visto na educação, várias fusões, empresas multinacionais entrando no nosso país, adquirindo empresas bem consolidadas. Então, o mercado de plano de saúde tem seguido essa tendência. No ano de 2000, o governo criou a ANS, para regular esse mercado e evitar com que o consumidor seja prejudicado com aumentos abusivos. Nos últimos anos, houveram várias fusões, que vou falar um pouco delas na frente, e o CAD passou a ter papel muito importante diante dessas fusões, para garantir que essas operações não viessem a gerar problemas de concorrência. Então, vem a questão, o quão concentrado é esse mercado de planos de saúde? Para isso, eu fiz uma pequena contextualização histórica de como é que surgiram os planos de saúde, qual é a situação, como é que estão hoje, nos dias de hoje. Eles surgiram inicialmente com as caixas de previdência, depois com a Constituição de 88 veio o SUS, a ANS, e hoje a gente tem grandes empresas muito significativas e com faixas de mercado muito consideráveis. Então, aqui tem uma pequena linha do tempo, lá na década de 20, surgiram as primeiras caixas de previdência, lá com as empresas de ferrovia, as estradas de ferro, para poder beneficiar os seus funcionários e os seus familiares, lá com essa lei Eloy Chaves, em 23, elas foram criadas para prover socorro médico e medicamentos para os funcionários e familiares, eram financiadas tanto pelos empregados como pelas companhias, cada um pagava um percentual. Um marco importante também foi em 44, com a fundação da CACI, dos funcionários do Banco do Brasil. Essa caixa, a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, ela foi fundada inicialmente para ajudar no financiamento, para pagar, para indenizar essas despesas de saúde. Lá em 1970, ela passa a ser obrigatória para todos os funcionários, ela é integral, e vem se caracterizando como um plano de saúde. Ao longo a partir de 70, começa a ir mudando esse perfil, de não só reembolsar os funcionários, mas de passar a ser um plano de saúde. A CACI já tem mais de 720 mil participantes e com 75 anos de existência, então é uma empresa também significativa nesse mercado. Em 78, o Brasil cria o INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social, e tem a finalidade de exercer a atividade de seguro e previdência social. A parte de saúde suplementar, de prestação de saúde aos funcionários, é muito atrelada às previdências sociais. E aí, essa empresa existe de 78 a 91, e ela passa a não existir mais a partir da criação do INSS. O INPS passa a ser apenas uma área dentro do INSS para pagamento dos benefícios. Com a Constituição de 88, surge o SUS, para atender todos os brasileiros na parte de saúde privada. Como não foi possível que todos os brasileiros fossem integralmente atendidos,
surge essa demanda pelos planos de saúde privada, e aí esse mercado começa a se expandir. Em janeiro de 2000, com a Lei 9.961, é criada a ANS, e passa a ser um órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades, para garantir a assistência suplementar à saúde. Hoje em dia, tem em torno de 1.000 planos de saúde, 1.000 operadoras que oferecem o serviço de saúde suplementar no país, e é a cargo da ANS acompanhar, fiscalizar essas atividades e a gestão delas a gestão dessas empresas, para garantir o interesse público e a qualidade do atendimento realizado. Então, essa é a função da ANS. No Brasil, a gente tem que em 2018, 3,9% do PIB era destinado à saúde pública. O brasileiro gastava, em média, correspondente a 5,5% do PIB com saúde privada. Em 2020, 47,5 milhões de beneficiários de planos, existiam 47,5 milhões de beneficiários de planos privados, que representou um crescimento de 1,7% em relação a 2019. Em 2020, estavam 971 operadoras com beneficiários ativas, e que representavam operações de 166 milhões em receita de contraprestações. E as 5 maiores empresas de saúde suplementar no Brasil eram Bradesco Saúde, Notre Dame Intermédica, Amil, Apvida e Sul América. Aí, já trazendo para um contexto mais local, para a gente poder chegar no município de Fortaleza, onde o trabalho foi realizado. Fortaleza é a capital do Ceará. O Ceará é o 8º estado mais populoso do país, com 9 milhões de habitantes, e 15% mais ou menos da população tem acesso à saúde, assistência médica privada. Fortaleza é a 5ª maior cidade do Brasil. O PIB de Fortaleza representa 47% do PIB do Ceará, e aproximadamente 38% da população tem acesso à assistência médica privada em Fortaleza. Então, é uma quantidade de pessoas bem representativa que tem acesso aos planos de saúde. Aqui eu trouxe as principais empresas contribuintes do estado do Ceará no ISS por serviço. Essas empresas marcadas de amarelo são todas do setor de saúde. Então, as 2 primeiras a gente já identifica aqui, o Apvida e a Unimed, 2 Unimeds que são cooperativas. Aqui tem a de Fortaleza e a do Ceará. Tem alguns hospitais, São Camilo, São Carlos, a cooperativa dos anestesiologistas. Então, só para ver a representatividade que essas empresas têm dentro do mercado de Fortaleza. Paula, eu peço desculpa, você teria como voltar só no slide anterior, só para ver se eu entendi direito. Desculpa, que no Ceará em todo, então 14% do Ceará teria assistência médica privada, e Fortaleza teria mais, então, pelo que eu estou entendendo, teria 37%. Daí, de fato, aí talvez seja da concentração de renda que você tem aí na capital versus o restante ali do estado. Assim. Não, mas tá bom, desculpa, era só mesmo para eu checar se eu estava vendo corretamente. Porque tem o Ceará todo, né? Dos 9 milhões, 15% tem acesso. Perfeito. E aqui acho que tem uns 3 milhões, Fortaleza. Então, voltando aqui, eu trouxe só para contextualizar a importância dessas empresas na cidade de Fortaleza. Aqui eu trouxe a lista das 50 empresas
maiores contribuintes de ISS na prestação de serviço, e destaquei as do ramo de saúde. Eu estava falando aqui que as duas primeiras são a Apivida, a Unimed, o quarto lugar é outra Unimed. Aqui a gente tem a Unimed Fortaleza, a Unimed do Ceará. Também dá para ver aqui em 35º lugar a Amil, que é outro plano de saúde. Alguns hospitais e cooperativas também se destacam nesse volume de serviço que prestam aqui em Fortaleza. Aí só para trazer uma contextualizada, uma vez que essas duas empresas representam as maiores contribuintes em relação à prestação de serviço no estado do Ceará, o Apivida, ele iniciou suas atividades em 1993, foi fundada pelo cearense Cândido Pinheiro Coren, de Lima, ela começou como um hospital, a clínica Antônio Prudente, uma clínica, e ela foi expandindo suas atividades no Ceará e no restante do Nordeste, adquirindo hospitais e crescendo. Em 2018, abriu capital através de um IPO. No final de 2020, o Apivida detinha 30% de participação no mercado de todo o Nordeste e se tornou a maior empresa do país no setor de saúde suplementar, representando 7,9% do mercado do país. Com 3,7 milhões de beneficiários de planos de saúde e 2,9 milhões de beneficiários de odontologia. A Unimed é um pouco diferente, ela opera no modelo de cooperativa, é a maior cooperativa médica do país, foi fundada em Santos, em 67, com a reação ao surgimento das empresas de saúde fundadas por pessoas, inclusive outros médicos que não eram sindicalizados. Hoje tem 60 Unimeds ao redor do país, quer dizer, hoje são 347 cooperativas, todo o país, 113 mil médicos cooperados e 18 milhões de beneficiários, 38% da participação de mercado nacional. No Ceará, ela tem atividade Unimed Fortaleza, Unimed Ceará e Unimed Brasil. As fusões e aquisições cresceram muito nesse setor, até botei aí a logo da Apivida com a Notre Dame Intermédica, que foi a última fusão que teve, diminuindo a quantidade de agentes no mercado, de players, e nesse cenário, as melhores firmas acabam abocanhando a maior parte da parcela da participação no mercado. Conseguem trabalhar com melhores margens e crescer de forma mais acelerada. Em 2021, teve a fusão das duas maiores empresas, que foi o Apivida com a Notre Dame, gerou uma nova companhia com valor de mercado de 110 bilhões de reais, com 13,6 milhões de usuários. E aí a companhia combinada, as duas empresas, passaram a ter mais de 50%. Não, desculpa. O Apivida ficou com mais de 50% e o Notre Dame ficou com 40 e poucos por cento nessa fusão. E aí vem a questão de o quão concentrado é esse mercado em Fortaleza. O objetivo foi calcular o grau de concentração do mercado de saúde suplementar em Fortaleza, e o período foi entre 2011 e 2019. Na revisão bibliográfica, o trabalho aborda os princípios de microeconomia, com enfoque na teoria da firma. Os principais autores foram Cabral, Varian e Church and Ware. Os conceitos apresentados são baseados em economia industrial, que estuda as interações entre as estruturas do mercado. A metodologia do trabalho será baseada nos conceitos de organização industrial, o campo da economia, que estuda a interação entre as estruturas de mercado, as relações entre os concorrentes e a concentração dos mercados, além de avaliar o poder de mercado das empresas e o bem-estar que resulta dessas relações. Aí, a teoria da firma
que fala o que são mercados e os tipos de mercados. Eu vou falar rapidinho aqui de cada tipo de mercado. Concorrência perfeita. A concorrência perfeita é definida pela existência de muitos vendedores e muitos compradores de um mesmo produto homogêneo. Trata-se de um mercado teórico quase impossível de ser aplicado na prática. Esse tipo de mercado é caracterizado por ter agentes tomadores de preços. O mercado é composto de tantos players que cada um é responsável pela venda de uma pequena parte da produção total, não tendo influência no preço de mercado. E os produtos são homogêneos, aqueles que possuem substitutos perfeitos, não há distinção entre os produtos ofertados. Exemplos desse tipo de produto pode ser petróleo, produtos agrícolas, minérios, os quais se aproximam mais do mercado de concorrência perfeita. É um mercado com livre entrada e saída dos players, porque não tem barreiras à entrada, nem à saída. As firmas conseguem entrar e sair livremente, e isso não afeta o mercado, devido ao grande número de firmas que atuam nele. O monopólio possui uma única empresa que domina todo o mercado e muitos compradores. A firma é responsável pela produção de um ou mais produtos que costuma ter pouco ou nenhum substituto. Outra característica do monopólio são as elevadas barreiras à entrada no mercado. Pode ser barreira legal ou estrutural, como uma patente ou um investimento muito alto para poder entrar nesse mercado. O equilíbrio do monopolista se dá quando a receita marginal se iguala ao custo marginal. No caso do monopólio, a receita marginal do monopolista é sempre inferior ao preço, que pode ser observado na curva de demanda, que causa ineficiência no mercado e implica em preços mais elevados e menor quantidade de produtos ofertados. No Brasil, a gente pode citar a Petrobras, como um caso de monopólio. Hoje ela não possui mais um monopólio legal, mas mantém um monopólio de fato, devido à grande infraestrutura instalada já pela Petrobras, que obrigaria os outros players a realizar investimentos muito elevados para poderem conseguir concorrer nesse mercado. Aí a gente vem para a concorrência monopolística, que é identificado dentro do modelo de concorrência, no qual há vários produtores de um mesmo produto, mas nesse modelo uma firma consegue se destacar e ter uma parte da demanda que prioriza o produto daquela marca. Por uma questão de branding, de marca, de posicionamento, muitas vezes ela é alcançada por marketing. Há muitas empresas com uma concorrência perfeita. A entrada e a saída de concorrentes é livre, não há barreiras. Outra característica similar à concorrência perfeita. Há uma diferenciação dos produtos através da qualidade, aparência e reputação. Uma firma pode exercer o poder de monopólio de acordo com a sua capacidade de diferenciação do produto. Os consumidores distinguem os produtos pela marca, diferente do que ocorre no modelo de concorrência perfeita. O exemplo que a gente pode citar nesse caso é a Coca-Cola. Ela não é o único refrigerante do mercado, nem tampouco o único com capacidade de produzir em escala o que eles produzem. O consumidor normalmente tende a comprar Coca-Cola em detrimento de outras marcas. Contudo, existe um valor máximo no qual ele está disposto a pagar a mais pela marca antes de substituí-la por outra. Aí vem o oligopólio, um pouco mais complexo e mais próximo da nossa realidade. Pode ter ou não produtos diferenciados, e poucas empresas são responsáveis pela maior parte da produção. É caracterizado por um pequeno número de empresas com presença dominante no mercado. O oligopólio produz produtos diferenciados ou homogêneos, além de possuir elevada barreira à entrada. Os setores de telefonia móvel, setor aéreo e os bancos são exemplos de oligopólio. O oligopolista está sempre dividido entre o desejo de querer ganhar mais que seus concorrentes,
mas sabe que operar com os demais e reduzir a sua produção ganhará uma parte maior de lucro, pois consegue cobrar um preço mais elevado. Como a escolha de preço e de produção no oligopólio não depende apenas da demanda e da sua capacidade produtiva, o equilíbrio se dá quando cada firma consegue fazer o seu melhor em função do que os concorrentes estão fazendo, que é o que a gente chama de equilíbrio de Nash. Aí a gente vem para um caso específico de oligopólio, que é o modelo de Cournot. Nesse modelo, as duas empresas produzem um bem homogêneo, há apenas um preço de mercado, que é cobrado pelas duas firmas, e é resultante da oferta agregada de cada uma delas. Ambas as firmas tomam suas decisões simultaneamente, e ao tomar sua decisão de produção, cada empresa leva em consideração a escolha da outra. Nesse modelo, não há entrada de novas firmas no mercado, e é fundamental que cada firma considere fixo o nível de produção da sua concorrente. Uma característica importante do modelo de Cournot é a curva de reação. Cada firma tem a sua curva, que é definida através da relação entre a produção da concorrente e a quantidade máxima do seu lucro, de acordo com a decisão da produção das firmas. O equilíbrio no modelo de Cournot se dá na interseção das duas curvas de reação, e para calcular esse equilíbrio, tem que se encontrar as quantidades que satisfazem as curvas de reação das duas firmas simultaneamente, o que se dá através de um equilíbrio de Nash. Na metodologia, a gente apresentou a participação de mercado, o índice de concentração, o índice de Herfindahl e um pouco sobre fusões e aquisições. Diante da base de dados e dos critérios criados para manipular essa base, eu calculei as participações de mercado de todas as empresas de planos de saúde e de planos odontológicos, cada uma em duas categorias de planos de saúde, cada uma em duas categorias, coletivo e individual. Então, tem os planos de saúde odontológico coletivo e individual, os planos de saúde coletivo e individual. Como se eu estabelecesse que existem 4 mercados: plano de saúde coletivo, plano de saúde individual, plano odontológico coletivo, plano odontológico individual. Foi possível, assim, calcular o percentual que cada operadora representa no seu mercado, ano a ano. Com as participações calculadas, as 4 maiores empresas formaram o índice de concentração C4, que eu utilizei para comparar os resultados entre as cidades de Fortaleza, Salvador, Teresina e Recife. As participações de mercado também foram fundamentais para o cálculo do HHI, que também foram realizados nas 4 modalidades para cada ano. Já para a simulação de fusão, eu me baseei na última atualização do Guia para Análise de Atos de Concentração Horizontal do CAD, que define todos os passos a passo para avaliar se as fusões e aquisições vão gerar preocupações concorrenciais. Só fazendo adendo que o doutor Ricardo falou aqui que não tem nenhuma, o meu trabalho foi feito por mim e a análise foi feita por mim, não tem nenhuma relação sobre o pensamento do CAD ou o trabalho deles. Aqui a participação de mercado, a cota de mercado ou market share, que representa o percentual que cada empresa possui no mercado em que atua, pode ser calculado pelo volume de vendas, faturamento, quantidade de clientes ou lucro. É necessário ter informação referente ao mercado como um todo para conseguir a cota de cada empresa. Quanto mais concentrado, maior será a participação de mercado das maiores empresas. Quanto mais pulverizado, mais firmas, com pequenos percentuais do total do mercado. É uma medida importante porque ela é capaz de mensurar o quanto essa empresa representa do total do mercado, comparar com seus concorrentes, identificar as tendências de mercado, definir estratégias de crescimento, dentre outros. O índice de concentração é dado pelo somatório das participações de mercado das K maiores empresas, normalmente representado por C3 e C4, demonstra
que demonstram a soma das cotas de mercado das 3 e 4 maiores empresas, respectivamente, né? O C3 das 3 maiores empresas, o C4 das 4 maiores empresas. O CK pode variar entre K dividido por entre a quantidade de empresas que tem no mercado, e esse CK, a concentração máxima, quando ele é 1, tem apenas uma empresa, e trabalhar com esse CK tem como vantagem a facilidade de cálculo e interpretação. Como só precisa dos fatores referentes a esse K, a quantidade das maiores empresas, do mercado como um todo. O índice de Herfindahl-Richman é um importante indicador para avaliar o quão concentrado é o mercado e a concorrência entre as firmas que compõem esse mercado. Ele é calculado através da soma dos quadrados das participações de um mercado. Quanto mais próximo de 10 mil, mais concentrado e monopolista é o mercado. Quanto mais próximo de 10 mil dividido pela quantidade de empresas que tem nesse mercado, menos concentrado e mais concorrencial é o mercado. Se ele for trabalhado de forma decimal, o máximo passa a ser a 1 e o mínimo 1 sobre a quantidade de empresas do mercado. Os Estados Unidos estabeleceram o seu padrão, que é esse que está aí na tela, que é o mesmo adotado pelo Brasil. Esses padrões, eles são utilizados pelas agências reguladoras, a fim de que, para poder avaliar a concentração dos mercados, principalmente quando há fusões e aquisições, que pode concorrencialmente prejudicar os consumidores. As agências costumam avaliar o HHI quando ocorre uma fusão ou aquisição, se podem gerar preocupações de ordem concorrencial, e se é necessário a realização de análise e dados mais detalhados sobre a operação, ou quem sabe até o cancelamento da transação. O HHI tem vantagem em relação aos outros indicadores que eu apresentei antes, porque ele exige uma série de requisitos de consistência para ser considerado um índice confiável, tanto que é um índice utilizado pelo CAD. As fusões e aquisições, elas são formas de expandir uma companhia, combinando negócios ou através da compra de negócios, o que permite um crescimento mais rápido do que seria um crescimento orgânico, através da abertura de lojas individualmente, alguma coisa assim. Então, envolve uma reorganização societária, compra de ativos, formação de novas empresas, incorporações de sociedade, entre outras coisas. Também é uma coisa complexa, mas, ao mesmo tempo, permite esse crescimento rápido. Numa fusão, 2 ou mais empresas, após esse acordo comercial, firmadas as condições, elas se fundam e criam uma nova empresa, uma nova firma, com um novo CNPJ. A principal forma de pagamento de uma fusão é o acordo acionário da nova empresa, e geralmente é realizado entre 2 empresas de um mesmo setor. As aquisições, elas são conhecidas por uma empresa comprar outra, mas mantém a identidade da firma que adquiriu. O pagamento pode ser dinheiro, ações, títulos. Não é incomum que a aquisição de empresas diferentes, visando uma estratégia da firma, de entrar no novo setor, alguma coisa assim. A minha base de dados, como eu falei antes, ela foi coletada no site da ANS. Ela disponibiliza e publica os dados e os indicadores de saúde complementar do Brasil, apesar de serem dados secundários, que não foram coletados por mim. São dados confiáveis, com abrangência e representatividade. Eu selecionei as seguintes informações disponibilizadas: o nome da operadora, modalidade,
porte, cidade e número de beneficiários. Na categoria modalidade, eu criei um critério para analisar os resultados. Planos de saúde e planos odontológicos. Os planos de saúde estão inclusos as modalidades autogestão, medicina de grupo, cooperativa médica, filantropia e seguradora especializada em saúde, que podem incluir ou não odontologia. No caso dos planos odontológicos, estão as modalidades odontologia de grupo e cooperativa odontológica, ou seja, atende exclusivamente odontologia. Na categoria contrato, também cria um critério. Coletivo, aquele que engloba os planos, coletivos empresariais, coletivo por adesão e coletivo não identificado. A outra categoria é individual. Os contratos individuais, que são firmados diretamente entre o beneficiário e a operadora. Os planos coletivos são aqueles firmados entre uma empresa e a operadora. Essa empresa que firma o contrato e os beneficiários são seus sócios, os funcionários e os familiares. Agora eu vou apresentar os resultados do trabalho. Só lembrando que os cálculos foram realizados por operadora, considerando o número de beneficiários. Como eu já mencionei antes, a análise foi realizada para Fortaleza entre os anos de 2011 e 2019. Retomando também que o objetivo é analisar a concentração do mercado de planos de saúde em Fortaleza. Então, essas tabelas apresentam as participações de mercado de planos de saúde acima dos planos coletivos, a parte de cima dos planos coletivos e a parte de baixo, a planilha de baixo, né, dos planos individuais. Os resultados mostraram que, no caso dos planos de saúde, tanto coletivos como individuais, o Hapvida e a Unimed ocuparam primeiro e segundo lugar ao longo de todos os anos. O Hapvida sempre cresceu. Desculpa, na tabela, você já está considerando Notre Dame e Hapvida? Não, porque essa fusão foi em 2020 e a análise foi feita até 2019. Perfeito. Não, mas sem problema, é só para saber. Tá? Mas só um adendo também, que a Intermédica não atuava em Fortaleza, no Ceará. Então, acho que não afeta muito esse resultado em relação a essa fusão. Ah, tá ótimo. Tá? Aqui não... A barreira à entrada aqui era grande pela força dessas duas empresas, a Hapvida e a Unimed. Então, vamos lá. Então, essa parte de cima da tabela são os resultados dos planos de saúde coletivos e a parte de baixo dos planos individuais. A gente percebe aí que, tanto nos planos de saúde coletivo como nos individuais, o Hapvida e a Unimed estão sempre em primeiro e segundo lugar, em todos os anos da análise. O Hapvida, ao longo de todos esses anos, sempre apresentou crescimento. A Unimed teve uma queda na sua participação, provavelmente pelo crescimento da concorrente, uma vez que nenhuma outra empresa apresentou crescimento tão significativo como a redução da participação da Unimed, apenas o crescimento da Hapvida. No caso dos planos de saúde individuais, o Hapvida sozinho tinha 64% do mercado em 2019, a Unimed 27%, e depois, com maior representatividade, vem a Amil com 2%, o que caracteriza bem um oligopólio, no caso de duas firmas detendo aproximadamente 90% do mercado, e o restante das empresas competindo por uma fatia bem pequena. Aí eu fiz a evolução do HHI, ano a ano também, e com as duas linhas, os planos de saúde coletivos, que é a linha verde, e essa linha meio azulada, os planos de saúde individuais. Então, aí a gente tem o gráfico com a evolução do HHI ao longo dos 9 anos. Nele fica ainda mais evidente que se trata de um mercado altamente concentrado, principalmente nessa categoria individual,
Essa categoria, ela tem os seus aumentos regulados pela ANS, o que faz com que muitas operadoras optem por não trabalhar nesse mercado, aumentando a participação de mercado das grandes empresas, que já detêm participações significativas. Agora a gente vai fazer a análise do mercado de planos odontológicos. Tem a mesma divisão aí, a parte de cima da tabela são os planos coletivos, a parte de baixo são os planos individuais. A primeira coisa que a gente nota aqui é que a maior empresa do mercado passa a não aparecer no ano de 2019. A Odontosystem, ela foi comprada pela Odontoprev em 2018 e assumiu, assim, a liderança de mercado. No caso dos planos odontológicos, também a gente identifica poucas empresas detentoras da maior parte do mercado. Nesse caso, a Odontoprev, a Odontoarte e a Uniodonto. As demais empresas detêm percentuais muito ínfimos no mercado, muito pequenos. E aqui o resultado aqui a gente pode ver o gráfico do HHI, dos planos odontológicos. Eles apresentam uma concentração inferior aos planos de saúde. A gente consegue identificar que a aquisição da Odontosystem pela Odontoprev no gráfico, com a subida que as duas curvas apresentaram entre 2018 e 2019. Antes dessa aquisição, os mercados de plano odontológico eram mercados moderadamente concentrados. Com essa fusão, o HHI passou à margem de 2.500 e se tornou um mercado de concentração elevada. Aí, eu fiz um comparativo entre essas cidades, e eu vou apresentar a partir de agora. As cidades comparadas foram Fortaleza, Salvador, Recife e Teresina. A escolha delas são capitais no Nordeste e que têm características parecidas economicamente. Então, nessa tabela, eu apresento o comparativo entre Salvador, Recife e Teresina para os planos de saúde coletivos. Aqui fica bem claro como o mercado de Fortaleza é muito concentrado, tanto pelo HHI como pelo CK. Dentre as três capitais apresentadas, Salvador tem a maior concentração e ainda é bem inferior aos números de Fortaleza. No caso dos planos de saúde individuais, a concentração é elevada em quase todas as cidades. A maior diferença aqui é Teresina. Em Teresina, eles possuem planos locais que concorrem com a Unimed ou a Apvida, diluindo essa concentração, o que faz com que o HHI deles tenha metade das outras cidades e seja um mercado moderadamente concentrado. Agora eu vou apresentar duas simulações de fusões que eu fiz para o mercado de Fortaleza, considerando o ano de 2019. Lembrando que eu fiz a análise dessas simulações, considerando o que está escrito lá no guia do CAD, de análise de atos de concentração do CAD. A primeira simulação que eu fiz foi a fusão entre a Unimed Fortaleza, Unimed Ceará e Unimed Brasil. A planilha mostra que o HHI inicial dos planos de saúde coletivos em Fortaleza, essa planilha mostra o HHI de planos de saúde coletivo em Fortaleza no final do ano de 2019. O HHI final considera uma nova empresa com a participação das três Unimeds juntas. O Delta HHI mostra a diferença de concentração que o mercado passou a apresentar com essa fusão. E de acordo com os dados do CAD, esse delta HHI está entre 100 e 200, o que pode gerar preocupações concorrenciais. E o CAD costuma sugerir uma análise mais detalhada, por se tratar de um mercado altamente concentrado. Essa informação é isso. A outra fusão que eu fiz foi o Apvida comprando a Unimed Fortaleza. Esse caso já teve resultados bem diferentes. O delta HHI resultou em um valor muito elevado. Seria uma operação que causaria um aumento muito grande no poder de mercado.
a nova empresa teria 75%, podendo até caracterizar uma competição monopolística. O CAD, com certeza, analisaria a operação e, muito provavelmente, não autorizaria de forma plena, teria sugestão, indicaria algumas coisas para serem alteradas, por se tratar de um mercado com HHI superior a 2.500 e um delta maior do que 200. E aí, para concluir, a nível nacional, o mercado não apresenta uma concentração que gere tantas preocupações como isoladamente, no caso, se fosse só o município de Fortaleza, tanto que até então as fusões e as aquisições foram autorizadas nos últimos anos, só ressaltando que eu ainda não tinha tido essa fusão, né, da Intermédica com o Apvida. Entretanto, quando a gente restringe o mercado e analisa apenas a cidade de Fortaleza, ou até mesmo outras cidades que a gente compara os resultados, a gente identifica que as empresas são muito fortes regionalmente, e conseguem ter uma participação e um poder de mercado muito elevados. E apresentam características de um mercado altamente concentrado. E aí, para melhorar os resultados e a análise dessa concorrência, seria muito interessante a continuação desse trabalho através do cálculo do poder de mercado e uma estimação da demanda. Mas, para isso, é necessário possuir dados referentes a preço e que não são disponibilizados pela ANS. Então, não foi possível fazer esse cálculo agora, quem sabe no futuro. Acho que é isso. Obrigada. Quero saber se o senhor tem mais alguma pergunta. Excelente, Paula. Muito obrigado aí por você ter disponibilizado tempo e atenção aí para a gente. Parabéns pela tua pesquisa. Eu achei que foi muito didática aí a tua apresentação. Eu pedia só para você descompartilhar a tela para a gente conversar um pouco ali sobre algumas questões, né? E primeiro, né, teu orientador aí, eu aprendi muito com ele, né, com o Sérgio Aquino, tanto que quando ele estava aqui no Departamento de Estudos Econômicos, e sem sombra de dúvida, aí é uma referência aí no antitrust mundial, né, ele criou alguns modelos, como o Antitrust Mixed Logic, que é um modelo de simulação que não tem até então não tinha, né? Então ele criou um modelo de simulação muito sofisticado e eu acho que todo antitrust tem muito a agradecer ao Sérgio Aquino aí, eu acho que também e o próprio teu trabalho aí mostra como ele continua dando frutos aí e auxiliando aí no debate do direito concorrencial, né? Então, só mandar um abraço aí para o Sérgio Aquino. Também, quando você vai falando, assim, tem vários assuntos que vão passando na minha cabeça, e daí eu peço desculpas aí por talvez fazer eu já estou prevendo que eu vou fazer um comentário talvez grande um pouquinho, mas eu vou tentar reduzir ele ao máximo aqui. É isso, fica à vontade. Mas primeiro, eu queria fazer menção a dois trabalhos da Tatiana Lima, né? Um também foi o primeiro que a gente está tentando fazer aqui, mas a Tatiana Lima está nos auxiliando aí a entender. Ela conhece muito sobre métodos quantitativos e ela escreveu sobre disposição a pagar, que é willingness to pay, né, um modelo que tem nos Estados Unidos desde 2000 e se utiliza isso para tentar estimar e simular e prever o que vai acontecer em atos de concentração, em especial em planos de saúde. E o CAD e a ANS estão tentando aí cooperar para ver se a gente consegue base de dados. E, de fato, eu acho que esse é um problema que se apontou, né, a ausência, talvez, de dados mais precisos. E aqui, realmente, eu acho que há necessidade de ter dados mais precisos do setor e acho que da cooperação entre as agências, né, para trocar dados. E esse modelo é um exemplo dele, né, que a gente conseguiria ter uma sensibilidade sobre o que vai acontecer em termos de fusão muito mais granular e muito mais preciso, assim, né? Então, o modelo de disposição a pagar é interessante. De outro lado, quando você vai falando sobre planos individuais, eu acho que esse é um debate que precisa ter na sociedade se a regulação ou atualmente
ela está bem calibrada ou se ela, de fato, acaba forçando as empresas para escapar de um preço teto, para escapar de uma regulação. Está certo que não existe um preço teto em nível, né, mas você tem o plano individual, ele tem que respeitar um percentual específico ali de reajuste que é determinado pela agência. E possivelmente, além dessa regra e de outras regras, para escapar da regulação, talvez tenha uma escassez de oferta nesse trabalho, nesse mercado, né? Então, eu acho que é um pensamento que a gente sempre tem que ter sobre os incentivos que a regulação gera, e se ela está bem calibrada ou não, e se o jeito de regular é o jeito correto, ou se haveria outro modelo em que as empresas não antevessem esse tipo de situação, e para escapar da regulação, para criar um bypass, né, da regulação, elas acabam não ofertando nessa rúbrica, mas acabam ofertando em outra sigla, né? Então, com plano coletivo por adesão, e se faz sentido, né, a gente ter esse tipo de análise ou de regulação de normas hoje em dia, né? E a gente consegue perceber nos resultados como a diferença é grande, né? Se você olha de um lado e de outro. E de outro lado, quando a gente vai ver também o Notre Dame Rapvida, né, que envolveu 5.048 mercados relevantes, eu não sabia que não envolvia ali, né, mas, enfim, eu não participei da análise desse caso, mas de outro lado a gente teve só 1 gigabyte de informação, enquanto operações grandes nos Estados Unidos, talvez não envolvendo tantos mercados, muitas delas, quando elas são complexas, elas envolvem terabytes de informação, né, que as empresas são obrigadas a fornecer à autoridade antitrust. Então, aí já vai uma outra discussão se a gente não teria que ter mais informação para análise de casos, né. E aí eu já falo sobre outro trabalho da Tatiana Lima, que ela escreveu um documento de trabalho, ensaio sobre o mercado de saúde suplementar, que ela fala sobre essa questão de preço e ela tentou calcular o ticket médio, né? E o ticket médio, de fato, é possível calcular, mas não é uma boa proxy ali em termos de preço, porque a gente viu que tem alguns problemas quando você utiliza o ticket médio, e esses problemas eles estão endereçados lá, né, nesse trabalho. Então, acho que seria interessante a gente começar a entender um pouco mais sobre preço, lucro nos produtos específicos, né? Eu faria só um comentário ali em relação a esse debate sobre monopólio, oligopólio. Eu não faria uma marca específica, se é da Coca-Cola ou se porque, enfim, talvez consumidores possam ter um tipo de preferência, outros possam ter outro tipo de preferência. Eu acho que não cabe aqui avaliar. E a gente sempre avalia não só que talvez alguém prefira outra marca que não Coca-Cola, ou talvez tenha nichos de mercado, ou talvez prefere em que sentido, em que razão. Então, é sempre uma questão de quanto, né, que a gente está falando, que você troca uma marca por outra. Comentário mais acadêmico, assim, mas como autoridade, eu acho que é interessante aí colocar que a gente não está falando de nenhum ente específico aqui, né, até mesmo para... E quando a gente vai para esses modelos também, né, que é o Cournot é uma simplificação, né? Assim como o Bertrand é uma simplificação. Até tem um modelo que eu acho mais interessante ali e também é simplificado, né? Todos esses modelos eles precisam de algum tipo de simplificação. Mas o Jude, o Kenneth Jude, não sei se é o jeito certo aí de pronunciar, o Kenneth Jude, ele diz que, pô, tanto Cournot como Bertrand, né, eles partem de um pressuposto simplificador muito forte. Por exemplo, ele diz que os esforços para determinar qual jogo estático é correto, se é o Bertrand ou o Cournot, eles são, e aqui eu estou citando entre aspas, né, eles são fúteis, já que eles são claramente equivocados, né? As empresas não escolhem a quantidade, porque para você escolher um ou outro, você tem que dizer, eu escolho quantidade e a partir daí eu derivo toda a condição de primeira ordem, né? O outro não, eu escolho preço e a partir daí eu derivo a condição de primeira ordem. E o que ele diz é que as empresas escolhem ambas variáveis simultaneamente, né? E ele cria um modelo que dá conta aí desses efeitos dinâmicos, mas é sempre difícil, né? Como você faz esse modelo e tudo, mas
É só para dizer que eles são simplificados em algum nível de fato, é o que a gente usa, na maioria dos casos, o HHI, que é baseado, né, nessa simplificação. Mas eu Uhum. acho que a gente está tentando aqui aprimorar e utilizar outros tipos aí de modelagem. E tem um grande debate também quando a gente olha para a discussão de mercados de saúde, que é o mercado geográfico, né? Por exemplo, Fortaleza, quando a gente analisa o mercado da ANS, é um mercado não contíguo, ou seja, você tem uma série de municípios, um conjunto de municípios, de repente, tem conjuntos que não tem um conjunto de municípios vazio, que não estaria dentro do mercado Fortaleza, e depois é como se os consumidores tivessem que dar um salto. Tem uma área, tem um buraco entre o mercado, dentro do mercado relevante de Fortaleza, pela base de dados da ANS, né? E tem outras discussões de mercado relevante geográfico aqui que não são simples, assim, né, que ocorrem no CAD, a gente já tentou fazer esse debate geográfico, mas sempre, eu acho que é o ponto mais complicado, assim. Mas dito tudo isso, desculpa esse meu parênteses gigante aqui que eu fiz, É eu acho isso. que uma questão que eu te faria ali, né, uma hipótese que você colocou, né, que é a Unimed Nacional comprando a Unimed Ceará. A primeira questão que eu acho elas concorrem atualmente, dado que elas estão dentro de um mesmo grupo, e será que esse tipo de fusão ele seria analisável, analisado do mesmo tipo de um ente que não faz parte de um grupo? Eu não sei se seria correto dizer que ele é verticalmente É, integrado ou tem algum tipo de integração. Enfim, eu queria ouvir aí a tua análise aí, se teria como fazer, se o HHI ele se aplicaria do mesmo jeito ou não, ou se contabilizaria o grupo Unimed como um só ou não também, né? Qual a tua visão a respeito, e talvez é, sobre essa discussão aí de ter uma regulação um pouco mais calibrada também sobre todos esses incentivos que eu falei, assim. Mas, de novo, eu te peço desculpas aí por esse, é porque quando toca nesse tipo de discussão de mercados, tanto relevantes, geográficos, de produto envolvendo o mercado de saúde, acho interessante aí a gente explicar o que que a gente está fazendo aí, quais são as nossas questões aí que eu acho que são interessantes aí de serem estudadas, tanto pela academia, né, como pelo a sociedade em geral, aí debater, né, essas questões especial de regulação. Mas obrigado, de novo, passo a palavra aqui. sobre essa questão da regionalidade, me explicando, é muito forte. Eu acho que essa questão que tu falou, que parte tem dado, parte não tem dado, eu acho que isso tem relação com a renda das pessoas, a concentração. Então, tem parte que não tem nada mesmo. Tem que ter acesso ao SUS e não tem acesso a nenhum tipo de plano de saúde. Quando a renda começa a crescer, a nossa observação aqui é que elas vão para os planos mais populares. E aí, por isso que o Apvida é tão forte, porque o foco dele são as classes C D. A Unimed, ela já pega um público mais elitizado aqui. E aí entra essa questão da concorrência entre a Unimed Fortaleza e a Unimed Ceará. A Unimed Fortaleza é muito mais forte aqui do que a Unimed Ceará e a Unimed Brasil. Elas concorrem sim, principalmente em relação à cobertura de atendimento. Então, a Unimed também em Fortaleza, ela tem hospital próprio aqui, mais de um, acabou de inaugurar outro. Então, isso acaba dando uma capilaridade, uma visibilidade maior para ela. Então, então, ela acaba concorrendo com as outras. Por isso que eu fiz essa fusão aí, porque a Fortaleza é muito forte, principalmente no segmento da sociedade aí, de renda. É disparada maior. Então, acaba que o Apvida e a Unimed nem concorrem diretamente, porque atuam em classes diferentes. E aí, quando eu tenho um problema de economia, que as pessoas precisam poupar mais, aí o Apvida cresce. Porque ela deixa de pagar a Unimed para poder pagar o Apvida.
Acho que é isso. Aí eu fiz essa fusão porque senão a gente só teria essa muito grande, que seriam as duas maiores empresas, e que claramente daria uma concentração de mercado muito forte, que provavelmente não seria aprovada. E aí, quando eu faço essa de uma grande, mas com outras pulverizadas, a gente consegue ter uma noção maior do mercado, assim, do comportamento dele. Essa questão dos dados realmente dificulta, assim, a academia conseguir fazer essa análise sem ter o fornecimento dos dados públicos, para a gente poder gerar. Os dados, em geral, eles são pagos e são de detenção das próprias empresas, né? Então, para a academia pesquisar e trazer resultados acaba sendo complicado, e muitas vezes as empresas não querem disponibilizar, porque não querem expor isso, né? Mas está ótimo, e eu acho que uma das questões, tanto em relação claro que a gente está fomentando, né, a pesquisa nas universidades, tem até um programa nosso que é CAD nas universidades, vindo nas universidades, dando palestras, e muitas vezes a gente tem acordos de cooperação também, que eu acho que a gente pode, acho que deve ser interessante tanto para a faculdade, né, às vezes ter uma, claro que aí assegurando toda a confidencialidade, acesso restrito, não utilização Isso. de dados, né, em Uhum. outros tipos, mas eventualmente até trocas para a criação de modelagens, né? Nós temos aí consultorias que nós contratamos, né? Eu acho que eventualmente esse pode ser um aspecto de cooperação também com a academia, né? De Sim. melhor compreender setores específicos, e esse pode ser um caso aí também. Ah, ah, mas te agradecer demais aí, muito obrigado aí pelo teu tempo e acho que foi muito interessante e esclarecedora aí a sua palestra, a apresentação da dissertação. E deixo aqui o Departamento de Estudos Econômicos aí com as portas abertas aí, tanto para outras pesquisas e contatos aí que a gente tem, tá bom? Bom, Bom, muito muito obrigado. obrigada pelo convite, obrigada.